Eu diria que a marca do Walter Rodrigues é exatamente a questão da investigação. No ponto de vista de quem via a publicação do ambiente universitário e aqui da UFMA, qual seria o melhor enquadramento editorial para o Colunão? O Colunão, ele se situa num período de transição do jornalismo, mas também num contexto bem específico da história nacional e da história maranhense. Eu diria que Walter Rodrigues antecipou 2 debates importantes no jornalismo. O primeiro era um jornalismo focado na pesquisa, e o que se convencionou muito hoje chamar de jornalismo de dados. Mas no caso do Walter Rodrigues era uma preocupação muito grande de tomar como ponto de partida fontes específicas que possibilitavam tecer um fio. Isso é um aspecto importante, porque uma das questões que coloca em crise o jornalismo contemporâneo é exatamente a credibilidade. A credibilidade, de um lado, pela onda de fake news, e por outro lado, a mudança na base tecnológica, e há um outro dado, uma crise epistemológica, que um sistema de credibilidade do jornalismo de matriz positivista, ela foi colocada em xeque na segunda metade do século XX. A ideia de neutralidade, objetividade, imparcialidade, com um certo padrão de credibilidade. Então, o Walter ele vai construir uma credibilidade profissional exatamente pela credibilidade que ele passava a partir da apuração dos dados. Esse é um aspecto importante. Uma segunda questão que eu diria que Walter antecipa um debate, que é num ambiente de controle político da mídia, e controle político no sentido partidário, já que a mídia maranhense tem um profundo vínculo com o jogo político e disputas políticas eleitorais, o Walter vai buscar viabilizar outras fontes de financiamento e construir um espaço próprio de produção de notícias, né? Isso não quer dizer, de forma nenhuma, que não tem nenhuma ingenuidade de cair numa visão idealista de uma autonomia total, né? De uma autonomia total em relação às empresas jornalísticas ou então às relações políticas no Maranhão. Eu quero destacar a habilidade que o Walter vai ter para transitar nesse ambiente político complexo de controle ideológico e financeiro e estabelecer um espaço próprio de produção da notícia. E aí é um terceiro aspecto, que Walter se filia a uma corrente amazônida de um jornalismo autoral, né? Com já uma tradição grande no Pará, com Lúcio Flávio e com outros, que vão buscar um jornalismo autoral nesse sentido que o espaço também é muito identificado com a pessoa dele, mas não é importante observar isso, que embora seja um espaço autoral, ele não é necessariamente um espaço que a predominância seja a opinião, mas sim a reportagem, né? E a reportagem estruturada num texto rigoroso, né? Num texto rigoroso do ponto de vista narrativo, do ponto de vista opinativo, argumentativo quando necessário, o que mostra aqui uma preocupação do Walter, tanto com rigor do uso da língua, quanto com rigor na apuração dos fatos. Há uma particularidade no Walter, que ele era um leitor ávido de diário oficial, né? Esse é um aspecto muito interessante, porque muitas vezes há determinadas fontes que a gente menospreza. E a minha própria experiência como jornalista, depois como uma experiência como gestor público, eu cheguei a essa conclusão: como é que se pode menosprezar determinadas fontes? Então, se você observa, você faz uma revisão do Colunão e de outras colunas do Walter, publicado inclusive nos jornais diários, você vai observar que uma das fontes que ele vai levar muito em consideração é o Diário Oficial do Estado, dos municípios, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, porque ali passa a ser uma fonte importante de informação sobre o dia a dia da política no Estado. Você acredita que tem alguém que se assemelha a ele atualmente? Olha, eu observo que hoje, no espaço das redes sociais, da chamada blogosfera, há uma série de iniciativas importantes, mas ainda não consolidadas. Por exemplo, você vai olhar uma série de blogs nas redes hoje, que as pessoas vivem de fazer blog, mas ali não identifica nenhuma fonte de financiamento.
Eu gostaria de pontuar umas experiências que eu considero importantes nesse sentido do esforço de construir um espaço de produção de informação que combina o rigor e, ao mesmo tempo, novas formas de financiamento. Uma é a Agência Tambor, que é uma experiência interessante, que tem se construído nessa pegada. Eu diria ainda que é um processo ainda em fase de consolidação, embora já tenha um tempo, né? Assim como tivemos experiências antes, que lamentavelmente depois fechou, era uma experiência muito interessante, que foi a Agência Matraca, voltada para a temática de infância e adolescência. Hoje a gente vê no interior do Maranhão algumas experiências interessantes, como a TV Quilombo, aqui na Baixada. É que nós estamos num momento no Brasil que tem surgido outras experiências de produção de informação, de notícias jornalísticas, baseadas na ideia de garantir algum espaço fora do controle da mídia empresarial e, ao mesmo tempo, que leve em conta um rigor. E eu espero, inclusive, que a universidade venha colaborar cada vez mais para a ampliação desses espaços. Mais difícil se opor ao poder local, hoje em dia, tanto antes quanto hoje, no jornalismo, na relação do jornal, da imprensa e tudo mais. Um aspecto que o Colunão demonstra, e que eu diria que está presente hoje, que é possível articular, mesmo em ambientes complexos, novas relações nesse jogo de poder que possa sustentar alguns espaços de autonomia. Né? O Walter vai construir isso. E ele vai jogar com a contradição política. Esse é um aspecto importante. Você pode observar até que os nomes que foram citados. Você tinha um nome como o Ricardo Murat, que é uma pessoa-chave no sistema oligárquico do Maranhão, Sim. Uma liderança expressiva na época, inclusive, e você vai encontrar uma liderança do PT, e deputada também, a Helena Rio, mas ele vai conseguir lidar com essas contradições e construir aqui um espaço. Isso não significa dizer que Walter não tenha feito algum tipo de concessão, não tenha feito algum tipo de negociação e tudo mais, mas o que é importante é que ele garantiu aqui, no meio dessas contradições, um espaço para publicar o que não era publicado. Essa reflexão que nós estamos fazendo sobre a experiência do Walter, ela é importante também para um debate hoje sobre jornalismo, que enfrenta uma crise de legitimidade, de credibilidade, mas também enfrenta questões de financiamento de novos espaços para garantir a pluralidade de informação na sociedade brasileira. Que eu diria que é uma marca do Walter. Jornalismo se faz com reportagem. Ou seja, jornalismo se faz com investigação, apuração, checagem de dados. Então, Walter não publicava release. Esse é importante. Sim. Walter recebia o release como todo jornalista recebe, e Walter tratava o release como o release deveria ser tratado. É uma sugestão de pauta. Como que se caracteriza esse legado do Colunão hoje para a história do jornalismo maranhense? Assim, tem uma brincadeira que se faz com o jornalismo, é que o jornalismo não é história, nós não somos historiadores, né? Tem uma palavra em espanhol que eu acho melhor, a expressão periodistas, mas nós produzimos uma das fontes importantes para a história. Sim. Quer dizer, os jornais são uma fonte fundamental para os historiadores e para a construção de uma história. Agora, como toda fonte, ela tem que ser posta em xeque também pelos historiadores. Sim. Né? E, nesse aspecto, o Colunão é hoje uma fonte importante de pesquisa sobre a história contemporânea do Maranhão. E o fato do Departamento de Comunicação, com financiamento da FAPEMA, com apoio do CNPq, vir a disponibilizar esse acervo para outros pesquisadores, para estudiosos, jornalistas, para historiadores, sociólogos e outros, dá uma contribuição fenomenal. De que maneira a digitalização do Colunão pode alterar a percepção do papel e da influência dos veículos midiáticos nessa formação da opinião pública, da dinâmica política dentro do Maranhão? Esse é um debate que a gente faz no momento de ampliação de uma crise do jornalismo diário no modelo empresa. Né? Observamos assim, que o principal jornal do nosso estado fechou, o jornal O Estado do Maranhão. O Imparcial sobrevive ainda e o Jornal Pequeno.
como 2 jornais de referência, mas não tem a mesma envergadura que na época do Walter. Então, é sempre a gente lembrar, a primeira questão que é importante é a gente levar em conta da mudança do contexto do período do colunão, do peso que tinha o jornalismo diário e impresso, para uma sociedade organizada e mobilizada pelas redes sociais.